Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência, que alegria encontrá-lo mais uma vez diante do televisor, sintonizado na nossa Século XXI, programa sobre a responsabilidade do ordinariado militar do Brasil. Ainda no âmbito do quarto mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe, hoje nós vamos iniciar uma parte muito importante do catecismo sobre o quarto mandamento. E ele toca às autoridades civis, que se não são nossos pais, mas receberam de Deus aquilo que Deus concedeu aos pais, que é a autoridade. A autoridade dos pais é exercida com relação aos filhos no âmbito da família. Só que esses filhos são cidadãos, estão integrados numa sociedade. E uma sociedade que Deus quis que fosse uma sociedade regida por autoridades, e Deus conferiu autoridades para elas. O parágrafo introdutivo desta série de talvez 15 ou 20 programas é o parágrafo 2234. Vamos ao texto. O quarto mandamento da lei de Deus manda que honremos também todos aqueles que, para nosso bem, receberam de Deus alguma autoridade na sociedade. E esclarece os deveres dos que exercem essa autoridade, bem como os daqueles que dela beneficiam. É impossível tratar dos mandamentos da lei de Deus sem essa relação, sem esse vínculo necessário dos cidadãos com as autoridades que regem, que governam essa sociedade. Vamos ver ao longo desses programas, todos desses 15 ou 20 programas, que a autoridade na sociedade foi querida por Deus. O texto clássico é a palavra de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O capítulo 13 da carta aos Romanos: toda autoridade vem de Deus, diz o apóstolo Paulo nesse capítulo importantíssimo. E também vamos ver o capítulo 13 do Apocalipse de São João, quando a autoridade se excede, quando ela ultrapassa os seus limites e pretende se fazer Deus. É o capítulo da besta do Apocalipse. Então, esse estudo vai mostrar, de um lado, como disse o texto, os deveres das autoridades com relação aos seus subordinados e também os deveres dos subordinados com relação às autoridades. Vamos ver quais os limites do exercício da autoridade civil e vamos ver também quando o mau uso do poder, da autoridade, não obriga o integrante da sociedade a obedecer, a acatar. São as chamadas ordens ilegítimas, são as chamadas leis absurdas, são as chamadas leis, as normas, as prescrições, as decisões das autoridades que verdadeiramente são contrárias ao bom senso, que são contrárias à natureza, que são contrárias à lei de Deus, que são contrárias aos princípios éticos e morais, princípios religiosos professados pelo cidadão. Falaremos sim, sem dúvida alguma, dessas questões que provocam tensão. E como resolvê-las? Tudo isso está, digamos assim, assentado, colocado nesse rico patrimônio que é o Catecismo da Igreja Católica. Convido você, então, a não perder nenhum desses programas. Há aqueles que defendem uma absolutização da autoridade humana, da autoridade civil, da autoridade militar, como se ela, pelo simples fato de existir, já obrigasse em consciência e sempre. Ela é tudo, o Estado é tudo. Essa é uma visão tirânica, despótica, defendida, por exemplo, por nazistas, por comunistas, etc. Porém, o oposto, aqueles que defendem a anarquia, uma sociedade sem autoridade, também devem igualmente ser combatidos. A virtude está no meio. Essa aventura fascinante que nós vamos agora começar é a relação entre as autoridades civis e os cristãos.